Oi, gente! Tô eu aqui de novo. Estamos na parte 12, ou seja, no capítulo 6, na última parte do capítulo 6. Hoje estaremos encerrando esse capítulo que tá maravilhoso, que fala sobre espírito, alma e corpo. Isso, e muitas pessoas podem estar falando, Gisele, mas está se tratando mais do Espírito Santo? Sim, mas vai falar sobre você e sobre mim também, sobre essa tricotomia. Então fica até o final desse vídeo que você vai ter na palavra de Deus, na Bíblia, aqui nós vamos estar falando sobre você como corpo, alma e espírito, mas isso é para quem ficar até o final, tá bom? Vamos continuar, estou na página 87 do livro Bom Dia Espírito Santo e na metade dela, que nós nos encontramos, que vamos falar sobre o subtítulo aqui, Uma Semelhança Surpreendente. Com o que Deus Pai se parece às vezes. Embora eu nunca o visse aparecer de forma visível, física, creio, como acontece com o Espírito Santo, que ele pode tomar a aparência que Jesus tinha na Terra. De fato, muitos traços do caráter divino são mais bem conhecidos através da natureza humana, criada à imagem de Deus. Isso você encontra em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27 e Tiago 3, versículo 9. O livro de Hebreus fala de Cristo como sendo o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, versículo 3. Só posso concluir, quando vemos a Jesus, vemos também ao Pai. E creio que Jesus revela ao Espírito como revela ao Pai. Olhe para Jesus e verá também o Espírito. Algum dia, muito em breve, vou ter uma ideia exata e creio que você está planejando estar ali também. O Espírito Santo não é também uma brisa celestial, uma nuvem obscura flutuando para dentro e para fora de sua vida. Ele é Deus e reside em nós. Ele é igual ao Pai e ao Filho na Trindade. Ao descrever a igreja de Corinto, Paulo disse: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Ele está dizendo que o Espírito vive no santuário de Deus. Nós somos esse santuário ou templo. E o Pai e o Espírito Santo estão igualmente em nós. Coigual com o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. Ele é muito mais. Ele é Deus coigual com o Pai e Cristo. Primeiro descobrimos que o Espírito Santo é onipresente. Em outras palavras, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os Espíritos não são onipresentes, mas o Espírito Santo é. Ele é tão real, tão vivo, tão cheio de glória em Los Angeles quanto em Leningrado. Algumas pessoas têm problemas desnecessários com Satanás. Elas acham que o diabo é onipresente. Deixe-me assegurar-lhes que ele não é. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque os anjos não podem fazer isso. E o diabo era um anjo, um arcanjo. Os anjos Miguel e Gabriel não são onipresentes, nem Satanás. A onipresença do Espírito Santo é descrita nos Salmos. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Salmos 139, versículos do 7 até o 10. Ele não é onipresente, não é só onipresente. O Espírito Santo é onipotente, todo-poderoso. O anjo disse a Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, em Lucas 1,35. O poder do Altíssimo fala do Espírito de Deus. Esse mesmo poder do Altíssimo é o Espírito Santo. Ele é onipotente, totalmente glorioso, totalmente poderoso, Deus todo-poderoso. O Espírito Santo é também onisciente. Ele tudo sabe. Emociono-me quando leio as palavras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as causas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as causas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 até o 11. Pense nisso. O Espírito Santo perscruta a mente de Deus. Ele descobre o que se acha nela e conta a você. Ele diz: eis o que encontrei. Como ele pode perscrutar as profundezas de Deus? Ele é onisciente. Você precisa saber mais uma coisa sobre Satanás. Ele não pode ler a sua mente. Os anjos não podem ler mentes e o diabo é um anjo. Se ele pudesse ler a sua mente, seria então um espírito onisciente. Mas essa posição está reservada ao Pai e ao Espírito Santo. Satanás não pode ler a sua mente. Ele deve ser adorado? Esta é uma pergunta importante que devo fazer. Se o Espírito Santo é onipresente, se ele é onipotente, se é onisciente, devemos adorá-lo como Deus? Ele merece nosso louvor e adoração? Os cristãos enfrentam um grande problema ao tratar do tema da adoração ao Espírito Santo. Esse é um assunto que preferem não discutir. Se lhes perguntar, por que vocês não adoram o Espírito Santo? Parece que não encontram resposta. Talvez digam algo como, bem, não se espera que façamos isso. Para ser franco, tive o mesmo problema. Por quê? Porque o diabo me iludiu, como faz com muitos. Eu pensava, como posso adorá-lo? Não aprendi isso. O Espírito Santo, porém, é muito mais que um pássaro voando no céu que lhe dá uma experiência pentecostal. Se ele é todas as coisas que estivemos discutindo, igual ao Pai e ao Filho, deve ser então adorado. Nós não adoramos ao Pai e não adoramos ao Filho? Você pode ficar imaginando como o Espírito Santo deve ser adorado. Pense bem, como você adora a Deus Pai? Como adora a Deus Filho? Você não deve haver diferença. Você deve dar a Ele sua devoção e amor. A Bíblia nos diz que a divindade, Pai, Filho e Espírito, é autoexistente. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, versículo 14. Quando aprendemos sobre anjos, descobrimos que eles só estão presentes por causa da existência de Jesus. Mas tenho novidades para você. Deus, o Espírito Santo, pode ser mencionado como o Eu Sou, da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho. Óleo, água, nuvens e luz. Desde o primeiro encontro com o Espírito Santo, experimentei uma realidade crescente da sua presença. Cada passagem, cada encontro, cada revelação torna meu andar no Espírito mais completo. Há pouco tempo, durante um período de estudo da palavra, eu disse à minha esposa, eu sinto a presença de Deus ao meu redor. Foi isto que me tocou naquela noite em que estava procurando o sentido das palavras e sua ligação com o Espírito. Eu pensava, o que significa realmente entristecer o Espírito? O que aprendi foi que o Espírito Santo não é apenas Espírito que pode ter forma. Ele é tão real que é possível oferecer-lhe resistência. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é um vento, mas ele não é. Esse é apenas outro em uma longa lista de símbolos descritivos usados para comunicar ao Espírito. Óleo, água, uma pomba, uma nuvem, luz e inúmeros outros. Isso não significa de maneira alguma que ele se pareça com os seus símbolos. O vento invisível aos olhos, mas você não pode resistir a ele. A palavra resistir significa opor. Você não pode se opor ao vento. Tente opor-se ao vento e ele simplesmente passará por você. Todavia, você pode se opor ao Espírito Santo.
Você pode impedi-lo de operar. Estevão, em seu discurso no Sinédrio, citou a Moisés quando disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos 7, versículo 51. Eles se opuseram a ele e infelizmente tiveram sucesso. Lembre-se disto, você não pode resistir ao vento, ao óleo ou mesmo a uma pomba, que simplesmente vai voando embora. Mas você pode resistir a uma pessoa, e é exatamente isso que o Espírito Santo é. A seguir, procurei as palavras entristecer e entristecido no grego original. O termo raiz é loopa, significando sentir dor no corpo e na mente. Ele significa sofrer angústia mental e física. O Espírito Santo é uma pessoa. Caso contrário, Paulo não teria dito: não entristeçais o Espírito de Deus, em Efésios 4, versículo 30. O Espírito Santo não fica apenas magoado. A mágoa opera a nível das emoções. Ele se entristece. E isso é muito mais profundo. E não apenas isso, mas o Espírito pode ser apagado. A palavra significa matar. Paulo advertiu a igreja de Tessalônica: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Você pode apagar o vento ou outros símbolos, mas pode fazer parar uma pessoa. E é justamente isso que o Espírito Santo é. Fazendo um parênteses, isso não está no livro, mas a gente acabou de ler aqui essa passagem de não apagueis o Espírito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Guarde bem essa passagem de 1 Tessalonicenses 5, sendo que depois, no finalzinho, a gente vai falar do versículo 23. Continuando a leitura do livro. Ele se magoa facilmente. Você deve compreender também que o Espírito Santo pode ser afligido e atormentado. Ele pode ser contristado. Isaías falou sobre a benignidade do Senhor e sua misericórdia em relação a Israel. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63, versículo 10. É difícil imaginar isso, embora seja verdade. O Espírito Santo pode ser atormentado pelos seres humanos. No idioma original, contristar ou vexar tem o sentido de cansar, perturbar e até afligir. Só uma pessoa pode tornar-se alvo de tais tormentos. Um vento forte não pode ser acalmado, mas o Espírito Santo pode. E me chamou e me disse: eis que aqueles, continuação, fazem repousar o meu Espírito. Zacarias 6, versículo 8, e você pode ir lá conferir o versículo completo. O Espírito Santo é uma pessoa que responde aos seus desejos. Você pode pedir-lhe que se aquiete e ele o fará, mas corre então o risco de entristecê-lo. Nas reuniões públicas eu vi muitas vezes o Espírito Santo prestes a falar e depois calar-se por causa de alguma manifestação carnal. Em tais momentos sagrados senti o Espírito Santo se retraindo. O Espírito Santo não é um lutador, ele ama. Se resistir a ele, irá embora. Ele não é como Satanás, que a Bíblia diz que fugirá de você se resistir. O Espírito Santo não se afastará com medo, mas sairá da sua presença com o coração ferido. Quando entristecido, ele se retira mansamente. Se é apagado, parte em silêncio. Como é trágico pensar que as pessoas possam vexar ou tentar silenciar uma pessoa assim, tão maravilhosa. Mas elas o fazem. Os filhos de Israel fizeram isso. E hoje, enquanto ele ainda anseia pelo nosso amor e companhia, nós o ferimos com a nossa indiferença e rebelião. Posso ouvir ainda Catherine Kuhlman chorando agoniada em Pittsburgh. Por favor, não entristeçam. Ele é tudo o que eu tenho. A gente está encerrando agora a parte 12, que é esse capítulo 6. No próximo capítulo a gente vai falar sobre vento,
para as suas velas. Então a gente consegue compreender que o Espírito ele é uma pessoa. E se é uma pessoa, assim como eu, assim como você, ele é Espírito, que você já sabia disso. Ele tem emoções, ele sente entristecido quando eu e você não damos ouvidos a ele, não fazemos aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos, ou quando nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer para agradar ao Senhor. E também, além de ser Espírito, além de ter as emoções, de se entristecer e de se alegrar também conosco, ele sente dores. Como é que você sente dor? Só na mente? No corpo? Nós acabamos de ler esse texto, está bem explicadinho aqui, mas para você saber que você, que está me assistindo agora, também é espírito, é alma e é corpo, a gente vai para o livro de 1 Tessalonicenses, estou com a Bíblia aqui, capítulo 5, versículo 23. No versículo 19, diz para não apagueis o espírito. Em outras versões diz assim, não extingais o espírito. E aí vem dizendo para a gente não desprezar as profecias, examinar em tudo, retende o que é bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o versículo 23, que eu disse que ia chamar a sua atenção para o versículo 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que diz assim, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele sente ciúme de você, que está me assistindo agora. Ele sente ciúme de mim, sente ciúme de nós. Então, para isso, seu corpo, que é templo do Espírito Santo, esteja completamente irrepreensível. Irrepreensível, assim como Daniel foi. Ele não era perfeito. Com certeza Daniel tinha falhas, mas só Jesus não teve, né? Mas as suas qualidades eram tão fortes, que os seus defeitos não eram perceptíveis aos olhos humanos. E isso gera inveja em muitas pessoas. E nesse momento que eu acabei de ler aqui, o Espírito Santo ele me incomoda para compartilhar com você que está me assistindo. Você que tem buscado ser irrepreensível, tem buscado ter mais intimidade com o Senhor. É certo que nesse momento alguns invejarão você, você vai servir de inspiração para outras, mas acima de qualquer tipo de inveja, de inspiração, que você seja um canal do Senhor, que você seja irrepreensível, como diz aqui no versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5. Tem outras versões na nova tradução, da linguagem do dia de hoje, diz para que sejamos sem mancha, que você não tenha nenhum tipo de motivo para que falem de você. Mas se você, assim como eu, que já teve muitos motivos, se você era repreensível, tinha vários motivos para te repreenderem, tenha certeza que o sangue de Jesus, ele é capaz de te lavar e te deixar alvo como a neve, lavando você, não só o teu espírito, mas também a tua alma, o teu corpo, as tuas emoções. Nesse momento eu declaro sobre a tua vida, estejam submetidas ao poder do Espírito Santo, que o teu corpo esteja completamente lavado, remido pelo sangue de Jesus, e que você ande conforme Deus quer. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, te aguardo no próximo vídeo e deixa Deus continuar ministrando o teu coração e fica com essas palavras que o Benny Hinn ficou, né, de Kathryn Kuhlman. Por favor, não o entristeça. O Espírito Santo, ele é tudo, tudo, tudo que eu e você temos.
Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que você recebe mais notícias dessa instabilidade, creia que a tua conta bancária não fala mais do que o Espírito Santo de Deus. Que a tua situação, da tua família, não fala mais. As notícias da imprensa não falam mais do que o Espírito Santo de Deus. Esteja atenta, ouça e não entristeça. Até o próximo vídeo. Um abraço e fique na paz.